Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, o título da nossa reflexão hoje é Dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Será que nós podemos fazer alguma coisa sem Deus? A resposta é não. Você não pode fazer nada sem Deus. Embora muitas pessoas acreditam que, de fato, eles podem fazer algo sem Deus. Eu não sei se vocês já leram uma frase, e é uma frase até muito bonita, mas não é uma frase que tem a verdade total. Diz assim: vocês podem até viver sem Deus, mas morrer sem Ele é perdição eterna. Só que o erro dessa frase é que, na verdade, nós não podemos viver sem Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. Você depende de Deus para poder respirar, você depende de Deus para poder andar, você depende de Deus para poder fazer o que você faz. E se nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, você nunca vai sair da sua casa sem antes falar com Deus. Você nunca vai fazer nada sem antes falar com Deus. Mas por quê? Porque sem Ele você não pode nada. Eu quero convidar você para que abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 15. Eu quero ler apenas o verso de número 5 com você. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Eu vou repetir a última frase desse versículo que diz assim, olha: essas são as palavras de Jesus Cristo. E olha o que ele está dizendo: pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Você pode dizer comigo, você não vai dizer, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Você vai dizer dessa forma: sem Deus, eu não posso fazer nada. Vamos dizer no 3? 1, 2, 3. Pois sem Deus eu não posso fazer nada. E se nós todos os dias, quando levantarmos, disséssemos isso? Sem Deus eu não posso fazer nada. Será que isso faria alguma diferença no seu dia? Tenho certeza que sim. Irmãos, o ser humano ele tem a facilidade de se vangloriar. Quando eu estava preparando, e o Espírito Santo começou a colocar essa mensagem no meu coração, eu buscava em Deus um título, um tema para essa reflexão nossa. E eu pensei em algo como orgulho, pensei em algo como vangloriar. Mas a verdade é que sem Deus nós não podemos nada, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. E é muito fácil para nós seres humanos se vangloriar. Comece a analisar a sua vida. Será que não teve um momento sequer da sua vida que talvez você olhou uma situação e disse: puxa vida, não é que eu faço acontecer? Olha só o que eu fiz. Mas por que isso acontece? Porque quando as coisas dão certo, nós atribuímos a vitória a nós. Mas quando as coisas dão errado, a culpa é de Deus. E é por isso que nós muitas vezes enfrentamos situações que nós não queremos enfrentar. E quando passamos por momentos difíceis, não é que Deus quer nos abandonar, mas Deus quer mostrar para nós que nós somos dependentes dEle. Esse tempo atrás, eu tive um resultado muito expressivo na empresa.
E eu estava voltando no meu carro e eu comecei ali a me alegrar e eu falei, Deus, não é que eu sou bom mesmo? E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, não é que você é bom, é que eu faço por você. Irmãos, o Espírito Santo, ele não tem a função de nos condenar, mas ele muitas vezes nos exorta. E quando ele fala conosco, não tem como você retrucar, não tem como você argumentar, não tem como você se justificar, porque você entende que de fato é verdade. E é muito comum para nós seres humanos, quando nós fazemos as coisas acontecer, nós se vangloriamos, esquecemos de Deus. Achamos que o resultado que nós conseguimos, as vitórias que conseguimos, foi por conta de nossa capacidade. Mas tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Se nós acordarmos todos os dias e dizermos, Senhor, sem ti eu não sou nada. Eu gosto muito de participar de imersões motivacionais. E é bacana porque mexe muito com o emocional e muitas vezes você começa a declarar, yes, eu posso. Isso é bom. Mas a verdade é que sem Deus é apenas palavras. Porque a força que temos, a motivação que temos, o que somos é de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que faz quem nós somos. E por que muitas vezes nós atribuímos a vitória a nós mesmos? O pastor uma vez contou aqui um testemunho, eu não sei se é um testemunho, se é um testemunho, mas de uma pessoa que ele conhecia, que não tinha nada. E Deus foi abençoando, abençoando, abençoando. E o faturamento dessa pessoa era em torno aí de, não é nem o faturamento, o lucro dele que ele tinha, 150 mil reais, acho que coisa por aí. E ele achava muito entregar 10 mil reais de dízimo. E uma vez ele, o pastor comentando, ele chegou, pastor, mas é muito dinheiro. Acho que a igreja não precisa de tudo isso. Mas quem que fez ele chegar nesse lugar? De conquistar, de receber, de alcançar? É Deus, irmãos. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus ele pega aquele que está lá no monturo e o faz se assentar na mesa com príncipes. Mas não é a pessoa que está lá no monturo que teve a capacidade de chegar e se assentar na mesa com o príncipe. É Deus que coloca na mesa com os príncipes. A intenção dessa palavra, o que Deus quer falar conosco nessa noite é que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não somos nada. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios. Eu quero ler o verso de número 26 ao 29 do capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1, coloca para mim a partir do verso 26 até o verso de número 29. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Quem era você? Aonde você estava? Quanto você ganhava? Como era a sua casa? Olha o que Paulo está dizendo. Pense bem em quem vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios e os que são fracos. Os sábios e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Quem você era? Quem você era antes de Deus te chamar? Quem você era antes de Deus te escolher? Esse tempo atrás o Tiago contou aqui o testemunho da história da vida dele. Quando nós falamos história da vida dele,
tenho o quê? 60 anos? Não. Tenho o quê? 38? 37. Uma história de 37 anos, irmãos. Mas ele contou o que ele tinha e o que ele tem hoje. Mas quem faz isso é Deus. Só que nós, muitas vezes, seres humanos, nós esquecemos quem nós éramos. E muitas vezes Deus permite situações para dificultar o processo. E por que Deus permite que às vezes as coisas dificultam? Para mostrar que nós somos dependentes dele. Se as coisas estão difíceis para você, é porque Deus está querendo mostrar para você que sem ele você não é nada. Ah, mas a minha faculdade. Ah, mas o meu diploma. Ah, mas eu cheguei nesse patamar. Eu sou encarregado, eu sou chefe de setor. Irmãos, tudo foi Deus. Não foi sorte, não foi capacidade e nem habilidade. Foi Deus. Foi Deus. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem receber as bênçãos de Deus. Esquece de onde Deus o tirou. E quando está num patamar raso, e às vezes esse raso para ele é muita coisa, começa a se ensoberbecer, começa a se vangloriar. Há uma história nas Sagradas Escrituras de um rei, que quando ele começou a olhar toda a riqueza e glória que ele tinha no seu reinado, as vitórias que ele havia conquistado, ele disse: foi tudo com o meu braço. Só que Deus mostrou quem Deus era. Esse rei, esse poderoso, esse homem que se achava autossuficiente, ele por um momento se enlouqueceu. E a Bíblia descreve que esse rei, ele começou a viver como um animal. Passou-se um tempo e ele, como um animal, comendo capim, vivendo como uma pessoa louca, até que ele entendeu quem Deus era. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para que você de fato entenda aonde você está agora. Porque nós somos muito fáceis, nós somos presas fáceis do inimigo no sentido de, muitas vezes, o orgulho querer entrar no nosso coração. E sempre vai ter aquela vozinha dizendo: você é o cara, olha o que você consegue fazer. Mas não é você, é Deus. Paulo estava dizendo aqui: olha, vocês eram os desprezados, vocês eram os insignificantes, vocês eram aqueles que as pessoas não davam crédito, mas Deus preferiu investir a glória dele em vocês, para poder confundir as coisas que eram loucas para este mundo, as coisas que eram sábias para este mundo. Deus tem prazer em pegar aquilo que as pessoas não acreditam e fazer algo acontecer. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, igreja, para não deixar o orgulho tomar conta do nosso coração. Eu não sei se de repente, algum momento da sua vida, você olhou para o céu e disse: Senhor, por que as coisas estão tão difíceis? Por que parece que as coisas não estão dando certo? Mas quando estava dando certo, o que você falava? Você levantava as mãos para o céu e agradecia a Deus: Senhor, obrigado, mais um contrato fechado. Obrigado, Senhor, mais uma vitória. Obrigado, Senhor, mais um cliente. Era isso que você fazia? Não! E por que nós não fazíamos isso? Porque nós achávamos que o resultado era por conta da nossa capacidade. E é aí que Deus muitas vezes permite que as coisas se dificultem. Para que então, quando tudo parece que está dando errado, quando as portas se fecham e as coisas não acontecem da forma que nós queremos, nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, o que está acontecendo? E Deus fala: é porque você está achando que pode fazer alguma coisa sem mim. É porque você acha que o dinheiro que eu te dei é suficiente para você. É porque você acha que o lugar que você chegou sozinho. Não!
Nós somos dependentes de Deus. Paulo disse nessa carta aos Coríntios, olha, não esqueçam de quem vocês eram. Quem você era 5 anos atrás? Quem você era 10 anos atrás? Você não tinha família, você não tinha trabalho, olha onde você chegou. Não esqueça de Deus. Não acorde dizendo, eu conquistei, eu consegui, eu sou cara. Não! Você é dependente de Deus. O maior engano do ser humano é achar que ele pode fazer alguma coisa sem Deus. O maior engano do ser humano é achar que ele pode fazer alguma coisa sem Deus. Eu estava conversando com a Ana hoje, nós estávamos falando sobre uma situação que às vezes as pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo. E eu falei para ela, sabe por que as pessoas não recebem? É porque acham que pode viver sem o batismo com o Espírito Santo. Eu posso pregar, eu posso cultuar. Para muitas pessoas, o dom de falar em línguas estranhas é apenas um opcional. Mas se você entender que a unção e os dons do Espírito Santo não é algo opcional, mas sim algo essencial para a sua caminhada cristã, todos os dias você vai clamar, Senhor, eu quero mais de Ti, reveste-me com Teu poder, eu dependo de Ti. Algum dia na sua vida, você que dirige, você ligou o carro, você viu ali a luzinha acesa, da reserva. Você se arriscou a fazer uma viagem com o carro na reserva? É claro que não. A sua preocupação é achar o primeiro poço, não é? Irmãos, eu fui da época dos perrengues. Eu fui da época que eu orava a Deus e falava, Senhor, não deixa acabar o combustível que eu possa chegar. Mas por quê? Porque sem o combustível o carro não anda. O cristão sem Deus, ele não pode fazer nada. Se você entender que Deus, a unção do Espírito Santo é o combustível para fazer você se movimentar, é aquele que te levanta pela manhã, é aquele que te dá capacidade, é aquele que te dá força para você viver um dia de vitória. Então quando você chegar na tua empresa, quando você chegar no teu trabalho, não fique preocupado, Senhor, o que eu vou fazer agora? Se preocupe em dizer, Senhor, eu dependo de Ti, porque contigo eu posso todas as coisas. E eu gosto muito desse versículo de número 29, quando Paulo diz nessa carta, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Nós vemos muitos ministros nos dias de hoje caindo em pecado. Começaram bem, mas terminaram mal. Mas por que isso acontece? Porque acha que pode conduzir o ministério sem Deus. Eu prego muito bem, eu tenho uma capacidade de administrar muito boa. Não é a sua capacidade nem a sua eloquência, é Deus. Porque o dia que você se esquecer de Deus, não é que você pode cair, você já caiu e não percebeu. Deus dificulta as coisas para poder mostrar a glória dele. Coloca para mim, por gentileza, Êxodo 14, verso 4. Quando nós lemos a história do Êxodo, que se trata ali a saída, e não apenas a saída, mas todo o processo de libertação do povo hebreu ali no Egito, algumas pessoas não conseguem entender porque muitas vezes o próprio Deus dificultava as coisas. Às vezes achava que Deus estava brincando com as pessoas. Na verdade, Deus não estava brincando, Deus estava mostrando quem Ele era. Olha só o que diz o verso de número 4 do capítulo 14. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. E eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão
que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Irmãos, as pessoas não entendiam porque Deus endurecia o coração de Faraó. Moisés chegou, pediu para que o povo fosse liberto. A primeira praga que veio, não, tudo bem, deixa o povo ir. Estava muito fácil. O povo ainda não conhecia quem era o Deus de Israel. E ali Deus endurecia o coração. E isso se deu por várias vezes. E você vai ler nesses relatos, nos capítulos subsequentes, que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Mas não era o desejo de Deus fazer com que o povo saísse? Sim, era o desejo de Deus. Mas por que Deus endureceu o coração do Faraó? Para mostrar para o povo que não era pela capacidade deles, que não era pela força deles, mas era pelo poder de Deus. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes Deus complica algumas situações e nós achamos que é o inimigo que está se levantando. Não é o inimigo. É Deus mostrando para você o poder dele. Se as coisas estão difíceis, glorifique a Deus, porque se estivesse fácil, você faria por conta própria. Você nem consultaria Deus. Algum momento você chegou para Deus e falou: Senhor, me dê graça para poder mandar essa mensagem no WhatsApp? Não, porque é algo muito comum para nós. Mas eu tenho certeza, quando você se deparou com uma situação difícil, uma situação que parecia que não tinha jeito, que não tinha solução, você pensou 1, 2, 3 vezes. E quando você começou a fritar os seus neurônios, então você disse: Senhor, me ajuda. Deus dificulta as coisas, não é para nos humilhar, mas para provar quem Ele é. Quem Ele é. Irmãos, nós estamos ministrando uma palavra sobre dependência de Deus. Parece que é algo muito incomum, algo que talvez não faz sentido, mas a verdade é que muitas igrejas, muitas pessoas, e até mesmo os cristãos, acreditam que podem viver sem Deus. Acreditam que conseguem fazer as coisas sem Deus, e não é assim. E é aí que Deus muitas vezes dificulta os processos. Nós no domingo estávamos aqui, numa aula abençoada, e o pastor falava sobre Gideão. E eu estou com aquela palavra, com aquele ensinamento durante toda essa semana, e eu falei: Deus, como o Senhor é maravilhoso. Coloca para mim, por gentileza, Juízes, capítulo de número 7, verso 2. Olha só. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Irmãos, o contexto, o cenário que o povo de Israel estava vivendo, era um cenário de um povo amedrontado, de um povo que estava se escondendo dos seus inimigos. Mas Deus então ele chama Gideão. Quando Deus chama Gideão, o Senhor faz com que ele então levante ali um exército. E Gideão então ele começa ali a conversar com as pessoas, a motivar as pessoas: olha, vamos para a guerra, Deus é conosco, nós vamos pelejar contra os midianitas e vamos vencer. E as palavras de Gideão foram palavras persuasivas, porque nessa conversa que ele teve, ele conseguiu reunir 32 mil soldados. Irmãos, para você reunir 32 mil pessoas é porque ele era bom de lábia. Se for para você reunir hoje, vamos colocar aqui, nós vamos fazer o fio no bigode, para nós reunirmos aqui 20 homens, é difícil. Gideão, naquele cenário onde o povo estava amedrontado, a palavra dele foi forte. A palavra dele tocou o coração daquelas pessoas e ele conseguiu reunir 32 mil pessoas, 32 mil homens que estavam dispostos a guerrear contra os seus inimigos. E quando Gideão então começa a olhar aquele exército, embora ainda era muito pequeno comparado com seus inimigos, Deus olha para Gideão e diz assim: olha, tem muita gente aí com você.
Tem muita gente. Como assim, Deus? Foi maior difícil para que eu pudesse reunir esse povo. 32 mil homens que estão dispostos a lutar. Deus diz, tem muita gente. É muita gente para que eu possa entregar os midianitas e eles vão se gloriar. Eles vão se vangloriar. E aí você conhece a história. Quem está com medo? 22 mil homens foram embora. Ficou apenas 10 mil homens. Quando então estava com 10 mil homens, Gideão começa a olhar e talvez, eu penso, a Bíblia não descreve dessa forma, que talvez ele deve ter ficado meio amedrontado. 22 mil homens foram embora, agora só tem 10 mil homens aqui. E agora, Senhor? Deus olha para Gideão e fala assim, ainda tem muita gente com você. Irmãos, sabe por que Deus tirou algumas coisas de você? É porque você está se achando muito. Sabe por que Deus permitiu que algumas coisas se perdessem? É porque você estava confiando muito naquilo que você tinha. Não confie em coisas, confie naquele que pode dar todas essas coisas. Gideão, então, com aqueles 10 mil homens, Deus pede para que então eles fizessem ali uma prova, e eles ali ao beber a água, Deus pediu para que separasse. 9.700 ficou de um lado, 300 de outro lado. Se fosse você, para quem você iria olhar? Ufa, graças a Deus, 9.700 pelo menos se salvou. E Deus olha para Gideão e fala, não, manda esses embora, é esses 300 aqui. Irmãos, o que Deus queria mostrar para Gideão é que não era pela força do homem, não era pela espada, não era pela capacidade, nem pelos recursos que eles tinham, era pelo poder de Deus. A sua vitória não depende das pessoas, a sua vitória não depende nem mesmo dos teus recursos, a sua vitória depende exclusivamente de Deus. E se você entender que com Deus você é a maioria, você não vai ficar preocupado com aquilo que as pessoas dizem. Ainda que as pessoas possam olhar para você e querer subjugar você, querer muitas vezes até mesmo condenar você, não olhe para as pessoas. Se você está com Deus, você já é a maioria. Não é pela força do homem, não é pelos seus recursos, não é pelo dinheiro que você tem, é pelo poder de Deus. E se você entender que tudo é pelo poder de Deus, você vai entender que você não pode dar um passo sequer sem a presença dEle. Há uma passagem nas Sagradas Escrituras que quando Deus fala para Moisés, olha, eu não vou com esse povo é rebelde, esse povo é um povo de dureza de coração. Eu não vou com esse povo, mas eu vou mandar o meu anjo. Moisés então olha para Deus, né? Moisés dirige a palavra a Deus e diz assim, olha, não me faça sair daqui sem a tua presença. Aleluia, Jesus. Entenda o processo da sua vida. Não é que Deus te abandonou, não é que Deus te esqueceu. Deus está mostrando para você o que você precisa depender dEle. Seja dependente de Deus. As pessoas podem te abandonar, as pessoas podem te esquecer, as pessoas podem até te criticar. Mas se você depende de Deus, você tem tudo o que você precisa. Eu quero encerrar com a leitura de Isaías, capítulo de número 40. Eu vou ler o verso de número 29 ao verso de... vou ler o verso de número 21 ao verso de número 29. Preste muita atenção nessa leitura. Isaías 40, verso 21 ao verso de número 29. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o Criador, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele
quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secaram. Quando um sopro passado por eles e uma tempestade os leva como palha, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Deus que você serve, igreja. Seja dependente desse Deus. Pare de olhar para os teus recursos. Pare de olhar para aquilo que você possui. Olhe para Deus. Tudo é dele. Tudo é por ele. E tudo é para ele. Vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os teus olhos por um instante. As pessoas muitas vezes não dependem de Deus, porque não conhecem Deus. E o único meio de Deus se fazer conhecido é quando Ele tira tudo de você, te reduz a nada. Você começa a olhar para os seus recursos, começa a olhar para o lado, e você começa a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Quem você era e quem você é hoje. Reconheça Deus na sua vida. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse culto, papai querido, por tudo que foi feito aqui, Senhor. Reconhecemos e sabemos, ó Deus, que sem Ti não poderíamos fazer nada. Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo. Eu sei que essa palavra tem encontrado corações, Senhor. E eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, que a cada dia o Teu filho, a Tua filha, possa depender mais e mais e mais de Ti. Meu Deus, que por mais que o Senhor confie honra e riqueza a Ele, Senhor, que as glórias se conquistam e vitórias, nada vem se comparar ao Senhor, porque tudo vem de Ti, Senhor, e tudo é para Ti, Senhor. Nós reconhecemos quem nós éramos, reconhecemos aonde chegamos, e sabemos que estamos somente aqui porque é o Senhor que esteve conosco, é o Senhor que esteve conosco, é o Senhor que esteve conosco. Rei, nós atribuímos a Ti a glória, atribuímos a Ti a honra, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti, ó Pai, nós não teríamos capacidade de fazer nada. Não foi pelo nosso estudo, não foi pela nossa capacidade, e muito menos pela nossa inteligência. Foi pelo Teu poder, Senhor. Foi pelo Teu poder. Nossa empresa, nossos contratos, nossos clientes, tudo vem de Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes termos achado, meu Deus, que fomos nós os responsáveis. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes ter esquecido de atribuir a Ti a glória, Senhor. Perdoa, Senhor, meu Deus, os nossos corações, que muitas vezes têm se endurecido, meu Pai. Muitas vezes tem, ó Deus amado, esquecido de Ti.
Perdoa-nos, ó Pai, quando nós olhamos para a nossa conta bancária e nós sentimos segurança por aquilo que nós temos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes confiar nas riquezas e não confiar em Ti, Senhor. Perdoa por nos acharmos que chegamos aonde chegamos, por alguém que tem indicado e não reconhecer que foi o Senhor que colocou aquela pessoa no nosso caminho. Perdoa-nos, ó Pai. Oh, Espírito Santo, perdoa-nos, ó Deus. Oh, glória a Deus, igreja. Oh, Espírito Santo.